Ninguém escapou das atrocidades. Bateram e abusaram das nossas mães. Humilharam e sacrificaram nossos pais. Maltrataram e escravizaram nossos irmãos. Diziam-nos com ironia: isto não é a casa da mãe Joana. Mas eles fizeram da nossa casa a casa da mãe Joana. Escarraram no prato em que comemos. Disseram-nos que temos semelhança de macacos. Nós. Mas mesmo assim, não nos deixamos abalar. Continuamos firmes. As cadeias de Ndolo e Filtra eram nossas casas de passagem. Ao sermos escorraçados daí, nossos pés galgaram o solo de Quimpavita, trabalho duro nas roças de café e pescarias. Tidos como indígenas, éramos tratados como gente que não é gente. Diziam até que as nossas orações perturbavam profundamente a tranquilidade e a ordem pública. Éramos proibidos de nos identificar. Tudo fizeram para nos extinguir. Dividiram-nos, dispersaram-nos. Uns para Luanda, Benguela, Teixeira de Souza, Cabinda, Ponta, Alexandre, Luso, Moçambiques, Malange, Cuneno, Missambo, Guaba, Índia, Açores, todos os lugares possíveis para apagar a chama do toquismo. Mas mesmo assim, não nos deixamos abalar. Continuamos firmes. Fizemos da Baía dos Tigres e São Nicolau nossos hotéis de 5 estrelas. Colonato do Vale do Loje e São Tomé eram nossas casas de férias. Caconda, Sela, Caala, nossas vivendas. Chicotes e puretes eram nosso pão de cada dia. Suor e lágrima eram a nossa água da fonte. Baba e ranho, nosso unguento de resistência ao estalido da palmatória. Na pedreira do Ige, espancaram cruelmente e mataram nossos irmãos como se fossem animais irracionais. E a muitos enterraram vivos. Carnificina praticada pelos que se diziam civilizados. Eu vi o sangue inocente a jorrar como se fosse água nas quedas de Tondavala. Os impiedosos chamavam-nos de turras de Semão Toco. É aí, na Damba, Uaba, Negage, Quibocolo, Maquela do Zombo, Sanza Pombo. Nossos irmãos eram caçados como se fossem pacaças e abatidos como se fossem cabritos. Mas mesmo assim, não nos deixamos abalar. Continuamos firmes. Tentaram silenciar a voz do Manziência, mas que brincadeira é essa? Eles aprisionaram, acorrentaram, maltrataram. No sul de Angola não houve vida fácil. O pastor Adelino Caiande é fiel testemunha na cruel perseguição movida contra Simão Toco. Em Caconda trucidaram-lhe com um trator que o cortejou em metades. Moveram-lhe de Caconda para Cacinga e lá foi submetido à morte no forno de cal viva. E para maior desgaste, mandaram-no para Ponta Albina, enfrentando outra vida dura como faloreiro. E como não morria, Salazar arquitetou o golpe final. Foi levado a Portugal no dia planeado para ser lançado do avião ao alto mar por comandos suicidas e um padre. A aeronave ficou imobilizada em pleno espaço. Deus não aprovou. Desterraram-lhe com a família nos Açores. Arquitetaram uma operação cirúrgica para lhe arrancar o coração. E o pânico foi terrível verem um homem a quem tiravam o coração perguntar para onde levavam o seu coração. Era um homem incomum, com o coração do leão da tribo de Judá. Deus abortou o plano homicida salazarista, frustrou os que cantavam vitória, aos que subestimaram e duvidaram de Maiamona. Ainda assim, continuamos firmes. Tínhamos acabado de sair das prisões. Depois da queda do Império Colonialista, o céu se abria às previsões. Bons tempos estavam à vista. Ainda assim, continuamos
firmes. Uns tinham lutado com as armas na mão, nós, porém, lutamos com a Bíblia na mão. Cingimos-nos de sacos e orações. Ainda assim, continuamos firmes. Despertamos as consciências a deixar a ira e a sensatez, para não cairmos noutra guerra. Falamos de paz nos 4 cantos de Angola e o mundo. Zombavam das nossas vestes brancas. Olonhanhé, olonhanhé. Riam-se quando puséssemos perfume como sinal de unção. Zombavam. Perfume de morto. Persistimos na nossa missão de povo pacífico e civilizador. Apregoamos a verdade, o amor verdadeiro e a união. Não deram crédito na nossa palavra. Beberam de filosofias do Ocidente e do Oriente. Trouxeram deuses estranhos. Embriagaram-se de ideologias negativas. Tentaram inventar a inexistência do Todo-Poderoso. Blasfemaram contra Deus, o Deus de Israel espiritual. E as consequências não tardaram. Foram incalculáveis e nefastas. Derramamento de sangue, apodrecimento de cadáveres nas ruas, fome, destruição. Tão grande foi o prejuízo, a escuridão e a dor, até o arrependimento, negociação de paz e voltar-se para Deus. Ainda assim, continuamos firmes.